Eu queria iniciar nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Por que você quer Jesus? O que foi que motivou você a buscar Jesus? O que motivou você a vir à igreja hoje? Se você parar para pensar sobre hoje. O que motivou você a sair de casa e tomar a decisão de vir para cá? E o que motiva você a continuar fazendo isso? Pensando que, de certa forma, no final das contas, que a igreja é o lugar onde se fala sobre Jesus, o que é que motiva você ou motivou você a seguir Jesus? Talvez algumas respostas que a gente poderia ter, você podia responder assim: não, eu vim aqui para a igreja para adorar a Deus, porque eu reconheci que Deus é o Criador de todas as coisas, e o que me motiva a vir à igreja é poder adorar a Deus. Talvez a sua resposta pode ser: eu vim porque eu quero entender um pouco mais de Deus, eu estou acreditando que Deus existe, que é da maneira como a Bíblia diz que é, e eu estou querendo entender um pouco mais, conhecer um pouco mais de Deus. Talvez sua resposta pode ser: eu vim porque eu estou acostumado a vir, porque eu não tenho nada para fazer nesse horário, tem anos que nesse horário eu venho para a igreja, se eu chego na igreja e eu não venho na igreja, eu fico sentindo um vazio, parece que o domingo não começou, não acabou, ou é uma coisa muito esquisita, então eu acabo vindo. E pode acontecer, a gente pode acostumar a vir à igreja. Talvez você quer vir aqui, você começou a procurar Jesus, porque você está com algum problema, e você ouviu dizer que Jesus pode resolver todos os seus problemas. Igual esses dias eu vi aqueles postzinhos do Facebook, e aí eu acho que o Felipe me relembrou desse negócio, que ele fala assim: se você é feio e tem problemas, venha para Jesus, assim você fica só feio, né? Os problemas são todos resolvidos. Às vezes é por isso que você veio até Jesus, porque você leu em algum lugar ou ouviu alguém dizer que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Talvez você veio para encontrar amigos, você é uma pessoa que gosta de se relacionar, você é uma pessoa que gostaria de ter amizades mais profundas, mais próximas, que de alguma maneira construíssem na sua vida, ou que tivesse a mesma fé que você, ou que de alguma forma caminhasse junto com você. Enfim, a gente tem várias respostas que a gente pode dar para essa pergunta. Quando eu decidi seguir Jesus, quando eu tomei essa decisão, e não era mais porque meus pais me obrigavam a ir à igreja, porque eu nasci num lar cristão, e aí no começo, obviamente, eu ia porque meus pais iam, e eu não podia ficar em casa sozinho. O dia que eu fui tomar a minha decisão, falei: não, haja o que houver, mesmo que meus pais pararem, ou não me forçarem mais, ou qualquer coisa assim, eu vou continuar indo para a igreja. Não foi porque eu amava a Deus. A minha primeira motivação não foi porque eu amava Jesus. A minha primeira motivação de por que eu decidi começar a seguir Jesus era porque eu amava a mim mesmo. Eu tinha medo de ir para o inferno. Essa foi a minha primeira motivação. A ideia de inferno, e na época que eu era menor, e pensando, vamos pensar talvez uns 25 anos atrás, falava-se sobre inferno praticamente em todos os cultos. O jeito que os cultos eram, que as mensagens eram, ou a tônica da coisa era um pouco diferente da maneira como é hoje. À medida que a gente estava se aproximando do ano 2000, existia o que é normal, aconteceu no ano 990 também para o ano 1000, as pessoas elas tinham um sentimento apocalíptico muito grande, aquela coisa de 1000 passará e a 2000 não chegará, e que vai acontecer alguma coisa, e que Jesus vai voltar. Só quando falavam que Jesus ia voltar, nessa época, não era uma coisa bonita, assim, legal, que legal, Jesus vai voltar, vai estar com a gente. Não, vai acontecer um monte de catástrofe, o mundo vai ficar terrível, e se você mentiu para sua mãe e foi dormir, pode ser que você acorde de manhã e Jesus levou seus pais embora e você ficou sozinho em casa, e aí o anticristo vai te pegar e você vai para o inferno no final. Essa era a tônica das pregações. Os cultos de domingo, eles eram basicamente falando sobre isso. Então, eu tinha muito medo.
quando eu ouvia essas histórias e eu via os cultos e ia na escola dominical e as professoras ensinavam sobre isso, eu pensava assim, eu não posso ficar, eu preciso de Jesus. Porque se eu ficar sem Jesus, e tinha um filme, eu não sei quantos assistiram, porque é um filme de uns 30 anos atrás, chamava O Inferno em Chamas, que era muito tosco se a gente vê hoje, mas na época era o que tinha de efeitos especiais bacanas, que mostrava as pessoas dentro do inferno. Aí eu pensava assim, puxa vida, eu não quero ir para um lugar desse. O que me fez tomar a minha decisão de seguir Jesus, não foi porque eu amava Jesus, é porque eu amava a mim mesmo. E eu não queria pensar na hipótese de ir para o inferno. E o que eu fui descobrindo ao longo da minha vida cristã, é que ter me tornado cristão foi bom para mim. Ter seguido Jesus, mesmo depois que o medo de ir para o inferno passou, mesmo depois que eu fui entendendo como é que essas coisas funcionavam, eu entendi que uma vez que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha confessado a Ele como meu Salvador, eu não ia para o inferno mais, principalmente depois que passou o ano 2000, né, que Jesus não voltou no ano 2000 e as catástrofes não aconteceram no ano 2000, e aí as mensagens também foram diminuindo a respeito das catástrofes apocalípticas e tudo. À medida que o tempo foi passando e o medo de ir para o inferno, ou outro tipo de coisa que me motivava a buscar Jesus, foi cedendo lugar, eu fui percebendo que ter tomado essa decisão fez bem para mim. O fato de eu ser cristão fez com que ao longo da minha vida eu tivesse oportunidades de fazer coisas das quais eu me arrependeria profundamente depois, e que pelo fato de eu ser cristão e ter dito não, foi bom para mim. Foi bom para mim ter obedecido alguns mandamentos da Bíblia, foi bom para mim ter guardado alguns preceitos, que às vezes a gente olha e acha, não, Deus fica só querendo tirar a nossa felicidade, a nossa alegria. Quando eu olho em retrospectiva para a minha vida, eu descubro que foi muito bom para mim ter sido cristão. Eu não estaria, eu podia estar feliz também se eu não tivesse sido cristão hoje, ou satisfeito com o tipo de vida que eu estaria levando, mas eu não estaria melhor do que eu estou hoje. Porque quando a gente entende as coisas da Bíblia, a gente começa a aplicar isso para a gente, e Salomão é muito sábio em dizer isso várias vezes, de várias formas diferentes, nos livros que ele escreveu. Você entender os mandamentos de Deus e aplicar isso para você é fonte de sabedoria para você. Faça com que você saiba lidar melhor com as situações da vida. Faça com que você tome decisões melhores. Faça com que você se torne uma pessoa melhor. Ou seja, no final das contas, ter sido cristão, ou ter me tornado cristão, foi bom para mim em muitos aspectos. Isso acontece com você também. Se você seguir Jesus, se você seguir os princípios do cristianismo, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai lidar melhor, por exemplo, com seus problemas de relacionamento. Você vai ser um funcionário melhor ou um patrão melhor. Se você seguir o que o Evangelho ensina, você vai lidar melhor com as suas finanças e provavelmente você não vai se apertar tanto quanto se você quiser seguir os impulsos da sua cabeça a respeito de gastos. E por aí vai. A gente tem N exemplos que se você faz isso, se você aplica, é óbvio que a sua vida ela pode não melhorar a ponto de você não ter problemas. Isso não vai acontecer, você vai ter problemas. Agora, você vai viver uma versão melhor possível daquilo que você poderia viver dentro do que são as coisas da sua vida, das coisas que vão acontecer na sua vida. Inclusive, porque quando a gente entende o Evangelho, a gente começa a aplicar essas coisas na vida da gente, a gente aprende a lidar com os problemas de uma maneira melhor. A gente consegue enxergar coisas ruins que acontecem na vida da gente de uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais de fora, que permite a gente não sofrer tanto ou não se angustiar tanto com problemas que seriam exatamente os mesmos se você não fosse cristão, mas que a maneira de você enxergar, a maneira de você encarar aquilo seria muito diferente. Agora, o problema é quando a agenda de Jesus colide com a minha agenda.
Porque até então, quando eu seguindo os princípios bíblicos são bons para mim, é vantajoso fazer aquilo que Jesus me orienta a fazer. O problema é que tem determinados momentos que aquilo que Jesus quer, aquilo que Ele coloca para a gente como sua vontade, aquilo que Ele coloca como sua orientação, diverge daquilo que eu quero naquele momento. E o que vai acontecer é que, normalmente, quando a gente chega nesses momentos de colisão de agendas, quando o projeto de Deus para a vida da gente é diferente do projeto particular que a gente estabelece para a nossa vida, ou que a gente institui para a nossa vida, às vezes a gente toma um caminho diferente. Às vezes a gente olha e descobre que dá para a gente deixar de lado um pouquinho a agenda de Deus, dá para a gente deixar de lado um pouquinho a vontade de Deus e fazer a vontade da gente. E aí, o que a gente vai começar a perceber com isso é que esse tipo de situação faz com que a nossa fé, pensando sobre aquilo que a gente falou sobre fé na semana passada, comece a oscilar. Faz com que a nossa vida com Deus comece a ter altos e baixos. Faz com que a gente perceba, e às vezes até se sinta culpado de não fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça, porque conscientemente a gente toma decisões diversas da agenda de Deus para a vida da gente, e isso às vezes começa a incomodar a gente, mas a gente acredita que é aquilo que vai resolver. E o que faz com que isso aconteça é que muitas vezes a gente olha para Jesus, olha para aquilo que Ele propôs para a gente, olha para os mandamentos dEle, para os ensinamentos dEle, e a gente resolve consumir Jesus. A gente resolve se tornar consumidor de Jesus. A gente resolve olhar para Jesus como a gente olha para algum item de consumo no supermercado ou numa loja de roupa, e a gente seleciona aquelas coisas que nos interessam, e a gente traz isso para dentro da nossa vida, mas algumas outras coisas a gente resolve deixar de lado. Comportamento de consumidor. E aí, isso aconteceu com as pessoas que conheceram Jesus lá no início. A proposta de Jesus era ter seguidores, pessoas que iam ouvir o chamado dele, ouvir uma proposta dele, ouvir uma ideia e seguir essa ideia. Mas desde o início, as pessoas que conheciam Jesus, eles também se aproximavam de Jesus sobre essa mesma perspectiva. Jesus também podia ser aquele que ia resolver os problemas, já que quando Jesus estava aqui, ele às vezes curava as pessoas. Jesus podia ser aquele que iria inserir a gente num círculo de amizades bacana, já que quando Jesus esteve aqui, as pessoas que andavam com Jesus também iam se tornando pessoas um pouquinho melhores, então seria legal fazer parte daquilo ali. Jesus, ele também podia me inserir num projeto maior do que eu mesmo, já que a proposta de Jesus, quando ele estava aqui, era de estabelecer o reino de Deus, onde ele seria o rei desse reino, e aqueles que estavam seguindo ele seriam os seus ministros imediatos. E o que a gente vai perceber quando a gente lê a história de Jesus aqui na terra é que as pessoas que acompanharam Jesus no início tiveram exatamente esse mesmo tipo de comportamento que às vezes a gente tem. Eles olharam para Jesus, eles começaram a pensar o que a gente pode consumir de Jesus, o que a gente pode retirar dele e viver isso, e ter isso para a gente, se beneficiar disso, mas algumas outras coisas a gente pode deixar de lado por algum motivo. A gente tem algumas histórias, e quando Jesus ele estava
caminhando para a sua semana final aqui na Terra, a gente tem alguns episódios aonde isso aconteceu. Num determinado momento, Jesus está caminhando com seus discípulos indo para a cidade de Jericó, era a penúltima parada antes de ir para Jerusalém, onde ele passaria a última semana até a sua crucificação. E ele começa a conversar com os seus discípulos. E nessa conversa com os seus discípulos, ele vira para eles e fala assim, olha, eu estou indo agora para Jerusalém, eu vou morrer lá. E aí, quando Jesus falou isso, eu fico imaginando o que deve ter passado na mente de todos eles, que tinham abandonado tudo, tinham abandonado a vida, empregos, projetos, e acompanhando Jesus, porque eles tinham a expectativa que Jesus seria um rei, e de repente Jesus vira e fala assim, estamos indo para Jerusalém, quando chegar lá, eu vou morrer. Talvez também aquela coisa da amizade, aquele sentimento de, puxa, a gente acostumou a caminhar com Jesus, a gente acostumou a ter Jesus pessoalmente junto com a gente. Não sei exatamente qual era a questão que passava na mente dos discípulos, mas o que acontece é que os discípulos de Jesus, que estavam andando com ele até aquele momento, também olhavam para Jesus como sendo aquele que iria satisfazer as suas agendas pessoais. Eles ainda não conseguiam olhar para Jesus como alguém que eles é que deveriam seguir a agenda e colocar a agenda dele agora como prioridade na vida deles. E nesse episódio, quando Jesus ele fala isso com seus discípulos, a gente tem um momento em que Pedro, que era sempre o que puxava à frente dessas conversas, desses diálogos, vira para Jesus e fala assim, Senhor, jamais isso vai ocorrer com você. Parecia a gente, nos nossos comportamentos facebookianos, quando alguém coloca alguma coisa de desastre ali no Facebook, uma pessoa que está muito doente, morrendo, alguma coisa assim, que a gente lota a timeline da pessoa com, não, já venceu, a vitória já é nossa, já pode ir crendo, já pode ir comemorando e cantando a vitória, e coisas nesse sentido. Pedro era um desses, tipo a gente assim, com pensamentos positivos, e aí ele fala para Jesus, Senhor, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Jamais. Jesus, que estava entendendo o negócio, ele vira para Pedro, ele volta, olha para os discípulos, e ele repreende a Pedro com uma das palavras mais duras que alguém poderia ouvir do próprio Jesus, que Jesus vira para o Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, chamou Pedro de Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Ou seja, as coisas que ocupam a sua mente, as coisas que você planeja, o estilo de vida que você deseja ter, a agenda que você está fazendo para a sua vida, para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, não parte de uma percepção do que Deus quer, parte da percepção que você quer para essa situação. E quando você faz isso, Pedro, você fica igual o Satanás. Porque esse foi o grande pecado do Satanás. Ele quis que a agenda dele começasse a prevalecer sobre a agenda de Deus. Que os interesses dele, que as vontades dele, que a glória dele suplantasse a glória de Deus. E aí Jesus convida Pedro a abrir mão da agenda dele, Pedro, e abraçar a sua agenda, a agenda de Jesus. E é interessante, a gente vai continuando vendo isso acontecer, que quando Jesus ele confronta o jovem rico, e é um outro episódio que vai acontecendo mais no finalzinho ali também, ele chega e fala para aquele rapaz que tinha chegado para ele, perguntado assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí o rapaz vira para Jesus, o Jesus vira para o rapaz e fala assim, olha, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim, estou guardando desde a minha mocidade, o que mais que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí o rapaz para, e a Bíblia diz que ele vira as costas e sai. E Jesus, ele diz uma frase que preocupa os discípulos. Ele vira e fala assim,
Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí o Pedro surge de novo no meio daquela situação, ouvindo essa frase, talvez com preocupações na sua agenda, porque como é que eu estou seguindo alguém que vai se tornar rei, e eu vou ser um dos principais ministros desse reino, e não vou ser rico? Como é que é esse negócio? Eu, Pedro, que larguei a minha microempresa, ou a minha empresa de médio porte lá, que ele tinha a sociedade dele com Tiago, João e André, de pescaria em Cafarnaum, que larguei aquilo, abri mão daquilo para seguir uma proposta de me tornar um ministro de um reino que vai chegar. Como é que é esse negócio de que eu não vou ficar rico? Aí Pedro vira para Jesus e ele faz essa pergunta. Ó. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir-te. Que será de nós? Pergunta que aflige o meu e o seu coração. O que será de mim? Eu estou seguindo Jesus. O que será de mim? O que vai acontecer comigo? De repente Jesus chega e faz uma proposta para mim que não estava nos meus planos. O que será de mim se eu abrir mão daquilo que eu estou planejando e abraçar a agenda de Jesus? Gente, essa é uma preocupação que passa na mente da gente muitas vezes. Pensa ao longo desse ano, que a gente já está quase terminando ele, quantas vezes você pensou isso em alguma situação? Que você começa a perceber que está dando errado na sua vida, que você começa a perceber que não está saindo exatamente como você gostaria, que de repente você tinha uma expectativa muito grande, e você orou sobre isso, e você falou com Deus sobre isso, você colocou isso diante de Deus, e de repente aquilo não saiu, ou não está saindo do jeito que você estava planejando. Quantas vezes nesse ano, em alguma circunstância, você não se fez essa pergunta, ou fez essa pergunta para Deus: Deus, o que será de mim se isso acontecer? O que será de mim se eu fizer isso aí? O que será de mim se eu abrir mão dessa outra situação? Essas perguntas, essas inquietações, são as nossas inquietações também. Por isso que elas estão registradas na Bíblia. Para servir de exemplo para a gente, para mostrar para a gente que é normal a gente ter esse tipo de pergunta ou esse tipo de ansiedade. Quando Jesus ele responde para Pedro a pergunta de Pedro, ele fala para Pedro assim: ó Pedro, vai ter sido muito bom para você ter largado tudo para me seguir. Mas a pergunta é: e se o que Jesus chama de muito bom não é o que eu chamo de muito bom? E se o que Jesus chama de vantagem não é o que eu tenho como vantagem? Não é aquilo que eu almejava, o que eu olho e falo assim: não, é isso que eu quero para o futuro da minha vida. Jesus fala: não, você vai ter aquilo ali, vai ser muito bom. Peraí, Jesus, será que é muito bom mesmo? Quando Jesus foi preso, todos os discípulos dele abandonaram ele. Todos os discípulos correram, apesar de que tinham jurado lealdade, que morreriam junto com ele, se fosse o caso dele ser aprisionado. Mas a Bíblia diz que eles fugiram, correram. E a razão que fez com que os discípulos abandonassem Jesus quando as coisas ficaram ruins é porque os discípulos de Jesus eram consumidores de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles estavam andando com Jesus porque eles tinham a expectativa de que Jesus faria grandes coisas e que eles seriam parte dessas grandes coisas. Na época eles tinham uma expectativa de que quando o Messias chegasse, o Messias ia libertar o povo de Israel dos romanos, assim como Deus já tinha feito ao longo da história com os egípcios, com os assírios, com os babilônios. Então o Messias ia libertar o povo de Israel. O povo de Israel é que se tornaria um grande império, que se tornariam os grandes dominadores. E pelas falas que os discípulos de Jesus, até a mãe de um deles tem com Jesus, eles tinham a nítida expectativa de que Jesus estabeleceria um reino e que eles governariam junto com Jesus já naquele momento. E de repente Jesus é preso.
E de repente, Jesus sendo preso, impede até a reação armada, dizendo assim, se eu quisesse eu podia chamar anjos para me proteger, mas eu não quero, porque eu vou morrer, o que eu estou avisando vocês, todo o caminho até chegar aqui em Jerusalém. E aí os discípulos de Jesus, que tinham uma expectativa muito grande a respeito de andar com Jesus e quem eles se tornariam andando com Jesus, eles começam a abandonar Jesus. Eles começam a largar Jesus. Porque de repente Jesus ele deixa de ser um produto interessante. Ele já não é mais aquela vantagem toda que era no início, fazer parte do grupo íntimo daqueles que andavam com Jesus. Eles abandonam Jesus. Agora, isso está ok, porque a gente tem esse tipo de sentimento também. Esse não é um sentimento fora da nossa realidade. E esse não é um sentimento que Deus já não conta que a gente vai ter. Deus não tinha a expectativa de que não, eles não fariam isso, eles não teriam esse tipo de sentimento, porque o próprio Jesus ele chega para o Pedro e fala assim, Pedro, você vai me negar, eu sei disso. E eu continuo andando com você, eu não estou te expulsando do círculo. Pedro, não, nunca vai, antes de cantar o galo você vai me negar 3 vezes. Eu sei que você vai fazer isso. Deus sabe que quando a gente se aproxima dele, que nós temos uma mentalidade consumidora. Que quando a gente se aproxima dele, a gente começa a buscar vantagens pessoais para nós. Principalmente naquilo que a gente julga como sendo vantagem. E aí cada um de nós, pelo tipo de vida que tem, pela história pessoal que tem, pelos problemas que está passando, pelas expectativas que tem, busca, às vezes, Deus dentro de um prisma diferente. Agora, o que é interessante é que quando a gente continua acompanhando a história dos discípulos de Jesus, a gente descobre que isso aqui muda. Quando a gente olha o fim da vida dos discípulos, a gente descobre que todos os discípulos que nesse dia tinham abandonado Jesus, tinham largado ele, corrido, porque queriam preservar a sua vida, todos eles dão a sua vida por Jesus. Os discípulos de Jesus, ao longo do tempo, eles passaram de consumidores para seguidores de Jesus. De fato, agora eles seguiam Jesus. Eles queriam acompanhar Jesus até a morte e fizeram isso. E é interessante a gente observar porque o que será que fez com que essas pessoas, que eram os mesmos covardes lá do início, que fugiram, que se esconderam, passaram a tomar decisões e ter atitudes que eles sabiam que os levaria à morte. Aquilo que a gente leu semana passada no texto de Hebreus, ao confisco dos bens deles, aos vários outros situações. O que será que fez com que os discípulos de Jesus deixassem de ser consumidores de Jesus e se tornaram seguidores de Jesus? Quando a gente observa a história, nós descobrimos que Jesus ele volta, ele ressuscita, depois de ficar morto por 3 dias, ele volta à vida, ele se encontra com esses mesmos discípulos que estavam escondidos quando Jesus aparece para eles, e Jesus perdoa eles. Jesus ama eles. E Jesus aproxima eles de si novamente. Jesus fala, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E essa experiência fantástica que eles tiveram com Jesus, transformou eles de consumidores de Jesus para seguidores de Jesus. E agora, nem todos os discípulos tiveram essa mesma atitude. A maioria deles abandona a sua própria agenda, abandona suas próprias prioridades, mas a gente tem um deles que resolve manter a sua agenda. Esse discípulo é aquele que a gente estigmatizou e conhece como o Judas. A gente tem um monte de nome bíblico aqui dentro da igreja nessa noite. Ninguém chama Judas. Eu nunca conheci, talvez você já conheceu, porque tem gente que faz isso, mas eu nunca conheci alguém chamado Judas na minha vida.
pessoalmente assim. Embora Judas era um nome extremamente comum, tem o Judas Tadeu, que é um Judas do bem, né? Tem o Judá lá do Antigo Testamento, que é o Judas também, é o mesmo nome, só que um foi agregorizado. Agora, a gente olha para o Judas e a gente vê o Judas como aquela figura, a antítese de tudo que qualquer ser humano deveria ser. O traidor, aquele que não é digno de ser mencionado o nome, quase o Voldemort, né, do Harry Potter. O Judas é aquele cara assim, que você tem que manter ele longe. A gente malha ele no sábado de aleluia. Quem foi católico já deve ter feito isso aí alguma vez. A questão, gente, que Judas, ele foi o discípulo que não fez a transição. Porque Judas fez a mesma coisa que todos os outros fizeram. Judas também consumia Jesus. Judas era um consumidor. Ele também era uma pessoa que ele olhava para Jesus e ele via Jesus como todos os outros. O Messias que ia restaurar Israel, que ia resolver todos os problemas deles, que ia libertá-los da escravidão, resolver os problemas econômicos. Judas olhava para Jesus com a mesma expectativa de todos os outros discípulos. E às vezes com a mesma expectativa que a gente olha para Jesus. Mas Jesus, ele foi decepcionando Judas ao longo do tempo. Jesus, num certo dia, Judas está andando junto com Jesus, Jesus para na frente de uma coletoria de impostos. Talvez Judas com a expectativa que Jesus fosse chutar aquele negócio para cima e fosse mandar ninguém pagar imposto mais e não sei o quê. Jesus convida o coletor para fazer parte do grupo. E aí Mateus começa a acompanhar Jesus e Judas está vendo aquele negócio ali. E de repente um dia Jesus ele chega e entra numa cidade e resolve jantar com o maior traidor da cidade, o Zaqueu. E aí um dia, um soldado romano, um centurião romano, que para ter chegado a ser centurião, provavelmente já tinha matado muito judeu na sua vida de soldado, já tinha sufocado muitas revoltas e rebeliões, inclusive dos judeus mais nacionalistas que amavam a sua pátria. Um dia um desses chega para Jesus e fala assim: Jesus, cura meu servo. Talvez a expectativa de Judas é que servo que nada, ele agora é livre, vocês são os escravos. E Jesus, ok. De um romano. Judas olhava para Jesus e ao longo do tempo que ele foi andando com Jesus, Jesus ele não parecia ser do tipo da pessoa que ia libertar Israel dos romanos. As únicas pessoas com as quais Jesus brigava eram com os líderes religiosos de Israel, que era justamente com quem o Messias devia se aliar para expulsar os romanos de lá. Aí com essas pessoas, Jesus briga com eles. E Judas vai olhando a situação, Judas vai percebendo tudo isso, e a gente tem um evento que foi o golpe final em Judas. Foi assim o momento que Judas jogou tudo para cima e falou: ok, eu não aguento mais esse negócio. E é o texto que a gente vai ler lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. E eu queria que você prestasse atenção nessa história, porque existe um pouco de Judas em cada um de nós. Quando a nossa agenda choca com a agenda de Jesus, quando os nossos interesses chocam com os interesses de Jesus. Esse sentimento que houve em Judas é um sentimento que ocorre na gente também. E eu queria que a gente prestasse atenção no desenrolar dessa história para a gente aprender algumas coisas com ela. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Era caro. João diz que custava 300 denários. Era a expectativa do salário de um ano de um trabalhador
em Israel. Seria, se a gente fosse pegar uma média, vamos pegar a média de São Leopoldo, da renda per capita, embora a gente já falou sobre isso no culto para trás, a distribuição de renda está mal distribuída e aí a gente tem milhares de problemas por causa disso, mas seria, vamos colocar aqui, entre 22 a 25 mil reais. A mulher pegou um vaso de um perfume mais caro que o Chanel número 5 francês. Era muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, vendo isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Essa é a versão de Mateus. É a maneira como Mateus viu a história acontecendo. João, ele narra a mesma história, mas ele traz para a gente um detalhezinho que Mateus não trouxe, e aí a gente vai lá no texto de João, depois a gente vai voltar no texto de Mateus, a respeito dessa indignação dos discípulos. João diz o seguinte: mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Agora nota, Judas, ele não faz essa objeção assim para Jesus. Judas vai semeando a objeção entre os discípulos de Jesus. Judas, ele vai cutucando um e outro, falando com um e outro: olha o que ele fez, olha que absurdo esse negócio aí. Aí o Tomé, que estava meio desligadão lá: é mesmo, esse negócio aí é um absurdo. Aí o Mateus, que era acostumado a cobrar imposto, já pensou assim: é mesmo, vamos fazer o cálculo aqui, como é que é esse negócio. E de repente, os 12 discípulos de Jesus estavam indignados, como Mateus relata lá. Mas o processo parte de Judas. Judas é aquele que dá início a essa conversa, a essa murmuração, a essa indignação no meio deles. Agora, não foi porque Judas era um cara de boas intenções. Se Judas tivesse boas intenções, ele teria questionado Jesus diretamente. E talvez ele teria até medo da resposta que Jesus daria para ele se ele questionasse Jesus diretamente, porque Jesus conhecia algumas coisas sobre Judas. Jesus conhecia o que João fala para a gente em seguida. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas tinha uma agenda pessoal. Ele seguia Jesus, ele acompanhava algumas coisas do projeto de Jesus, mas ele tinha um projeto particular também naquilo tudo. E ele ia conciliando o projeto de Jesus com o projeto dele. Ele abandonou, seja lá o que ele fazia lá para acompanhar Jesus, mas ele deu um jeito de, mesmo sendo companheiro de Jesus, discípulo de Jesus, de continuar tirando o salário dele, continuar tirando a renda dele ali, que ele talvez tenha perdido de alguma maneira. Ele era um malabarista, e por isso que eu falei que às vezes tem um pouco de Judas na gente, porque a gente tenta fazer isso também. Tem muita coisa na vida da gente que a gente vai tentando equilibrar e tentando fazer com que uma coisa não pese na outra e que de repente uma coisa não atrapalhe a outra e que a agenda de Jesus possa ser cumprida, mas a nossa também possa ser cumprida, até que chega um momento em que as coisas colidem. Até que chega um momento em que a situação se torna insustentável e a gente precisa tomar uma decisão. Até que chega um momento de definição que vai fazer com que a gente exponha
se nós somos consumidores de Jesus ou se nós somos seguidores de Jesus. E é isso que está acontecendo com Judas nesse momento. Ele tinha uma agenda pessoal tão forte que ele usava Jesus para os próprios interesses dele. Ele desejava bastante que Jesus se tornasse de fato o Messias de Israel. Ele queria fazer parte daquilo. Mas chega um momento em que as coisas não conseguem caminhar mais. E quando a gente volta para o texto de Mateus, para a gente ver como é que Mateus conclui essa história, agora que a gente viu esse detalhezinho de quem é que estava insatisfeito por trás, percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Eles estavam nem falando com Jesus, eles estavam ali implicando com a mulher. Jesus pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres, vocês sempre terão consigo, sempre vai dar tempo de você ganhar mais um dinheiro para dar para os pobres, se é essa a preocupação que vocês têm. Nunca vai acabar pobre no mundo, sempre vai existir. Porque não é assim que a gente vai extinguir a pobreza no mundo. Então vocês vão ter tempo para fazer isso aí. Agora, a mim, vocês nem sempre terão. Se a preocupação de vocês é essa, se a agenda de vocês é essa, vocês sempre vão ter tempo para fazer isso. Mas a minha agenda não. Quando ela derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu acho legal essa história, como que Jesus ele conclui essa fala dele aqui, porque assim, hoje a gente é cumprimento dessa profecia que Jesus fez 2000 anos atrás, numa cidade chamada Betânia, que era uma das menores cidadezinhas de Israel, que era um dos menores países do mundo, que ninguém dava nada por esse lugar. Eu fico imaginando eles ouvindo Jesus falando isso. Mas peraí, disse que vai morrer agora e está falando que no mundo inteiro eles vão conhecer essa história aqui, e a gente está cumprindo essa profecia de Jesus hoje. Nós estamos conhecendo a história de Maria, que fez isso aqui para Jesus, que abriu mão da agenda dela, porque é 1 ano de salário, que você não junta 1 ano de salário em 1 ano. Você tem que comer, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer uma série de coisas. Então, para você juntar 1 ano de salário de economia, você precisa de muitos anos de economia para você ter, imagina, o dinheiro suficiente se você se demitisse hoje, você continuar vivendo com o mesmo padrão de vida que você tem por 1 ano. Essa mulher abre mão da agenda dela, de sonhos dela, talvez de comprar uma casa, talvez de comprar um jumentinho novo, talvez de sei lá o que ela queria fazer com esse 1 ano de salário que ela juntou. Mas os discípulos olham e falam: não, colidiu com a nossa agenda. E olha como é que a história termina. Olha como é que Mateus conclui essa história. Ele diz assim: então, por causa disso que aconteceu, por causa desse evento, por causa dessa última narrativa aqui, por causa desse conflito de agendas, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar ele a vocês?
Eles já estavam querendo prender Jesus, os sacerdotes, há um bom tempo. A gente tem narrativas no Evangelho que eles já tinham tentado algumas vezes. E o grande problema que eles tinham é que eles só viam Jesus em público. Quando Jesus estava em público, ele sempre estava cercado de um monte de gente que acreditava nele, que tinha sido curado por ele, que tinha ganhado algum benefício dele. Então, jamais eles poderiam entrar lá com a guarda do templo, porque eles ainda não tinham como pedir os romanos para fazer isso, porque os romanos nem ligavam para Jesus nesse momento aqui. Então, a guarda do templo, que era uma guarda limitada, que servia só para proteger o templo e o sumo sacerdote, eles jamais conseguiriam entrar no meio da multidão, pedir licença ali, pegar Jesus ali no meio e falar: agora dá licença que a gente vai prender ele. Isso nunca aconteceria. Eles precisavam fazer isso num momento em que ninguém tivesse no entorno de Jesus. E para isso acontecer, alguém precisava entregar onde que Jesus ficava quando ele não estava exposto publicamente. E aí Judas, sabendo disso, ele vai lá e pergunta: o que vocês vão me dar se eu entregar ele para vocês? E eles lhe fixaram um preço, olha que curioso, 30 moedas de prata. São 30 denários. É 10% daquilo que custaria o perfume. Talvez, era a parte que o Judas tirava daquilo que era jogado ali dentro. Era a comissão dele, daquilo que ele roubava. Que ele não roubava o dinheiro todo, obviamente, senão as pessoas notam e não tinha como a coisa continuar sobrevivendo e continuar caminhando, e eles iam passar fome. Mas ele ia tirando um pouquinho. Olha o que ele fez, ele garante a parte dele daquilo que ele poderia tirar se eles tivessem vendido aquele perfume e guardado o dinheiro ali com ele. 30 denários. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. E aí a gente sabe como que a história do Judas termina. O Judas, ele entrega Jesus com um beijo, Jesus é preso, e talvez a expectativa de Judas, quando a gente olha toda a história, é que Jesus, ao ser preso, ele se revoltaria, se rebelaria, e lutaria contra, e iniciaria o processo de revolução tão esperada, e no final ele ainda ficava bem no negócio e ganhava o dinheiro dele. Porque quando ele percebe que isso não vai acontecer, quando ele percebe que o negócio está ficando sério, quando ele percebe que Jesus vai ser entregado para os romanos, e aí sim os romanos podem matar Jesus, os romanos podem condená-lo à morte, e Jesus não está fazendo nada, ele tenta voltar atrás, ele tenta devolver o dinheiro, e aí, como isso não acontece, ele sai e ele se mata, ele se enforca. E o Judas queria que Jesus fizesse aquilo que estava na agenda dele. Judas chegou nessa encruzilhada, quando a vontade de Deus colidiu com a vontade dele. Quando a agenda de Jesus, o propósito de Jesus colidiu com o propósito pessoal dele. E Judas era um consumidor de Jesus. Ele não era um seguidor. A nossa agenda pessoal, minha e a sua, ela está em rota de colisão com a agenda de Jesus, em algum ou alguns aspectos da nossa vida. Tem coisas que você já sabe agora, o que são elas, o que são as coisas da sua agenda pessoal que estão conflitando com a agenda de Jesus. Tem coisas que você não sabe agora a coisa está caminhando mais ou menos como estava caminhando para Judas no começo, mas vai chegar um momento. Porque esse é um momento que chega para todos nós, porque esse é um momento de definição. É no momento em que as agendas se chocam, que a gente consegue fazer a transição de consumidores para seguidores. É no momento em que Jesus, ele para de resolver os nossos problemas, ele pede para a gente resolver um problema dele, e de repente, para resolver esse problema dele,
a gente vai começar a ter problemas, ou a gente vai desacelerar naquilo que a gente tinha planejado para a nossa vida pessoal, esse é o momento em que a gente pode deixar de ser consumidor e pode passar a ser seguidor. Voltando para o início da nossa mensagem, por que você escolheu seguir Jesus? Por que você escolheu buscar Ele? O que motivou você a se aproximar dEle, a chegar junto dEle? O início, habitualmente, ele é egoísta e ele é pessoal. Não tem nada de errado com isso. É assim que as coisas são, porque a gente é egoísta e a gente é personalista e a gente é individualista, ganancioso, consumista. Esse tipo de coisas fazem parte da nossa natureza. A Bíblia nos ensina isso, que desde a queda essas coisas começaram a fazer parte da nossa essência, daquilo que nós somos. E isso a Bíblia diz, a gente observa desde uma criança pequenininha. Você observa isso quando você vê uma tentando tomar o que é da outra. E a gente era assim. Agora, existem momentos de definição que eles surgem na vida da gente para poder mudar isso, para poder fazer essa transição, para a gente deixar de ser consumidor e para a gente poder, como os outros discípulos se tornaram, porque eles eram iguaizinhos Judas no início, mas para que a gente possa se tornar seguidor de Jesus. E aí eu queria convidar você para essa semana fazer uma oração específica todos os dias. No momento que você separa para fazer as suas orações, se é, sei lá, antes de dormir, se você faz isso de manhã, na hora que você acorda, se é na hora do almoço, qualquer que seja esse momento, quando você coloca as coisas que você quer, as coisas que você precisa, as coisas que você tem expectativa diante de Deus, e se você não faz isso, você pode então fazer essa semana só essa oração. Eu queria que você separasse um tempo pós-oração, você falasse essas palavras e separasse um tempinho pós-oração, talvez 3 minutos, talvez 5 minutos, para você refletir sobre o que isso significa para você especificamente. Que você faça a sua oração inicial, aquilo que você pede, aquilo que você deseja, mas que você conclua a sua oração dizendo: a Deus, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E que quando você encerrar a sua oração, você parar 5 minutos para refletir o que significa Deus fazer a vontade dele na sua vida em relação àquilo que você falou com ele. O que significa Deus apresentar a agenda dele para você em relação a você ter apresentado a sua para ele. Essa oração, ela é uma oração que o próprio Jesus fez. Porque Jesus, ele teve um momento na vida dele que a agenda pessoal dele, como homem, colidiu com a agenda de Deus. Que foi no momento exatamente antes de Judas chegar lá para dar um beijo nele e trair ele, quando ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele ia passar, ele vira para Deus e fala assim: Deus, se desse, eu não queria passar por isso. Se fosse possível, eu queria uma alternativa, para eu não precisar ser preso, torturado e crucificado, e receber sobre mim os pecados do mundo inteiro. Mas que o Senhor faça a sua vontade e não a minha vontade. A gente pode aprender com Jesus. Ele teve um momento de definição dele, nós temos os nossos, e são esses momentos que vão moldando a gente, para que a gente possa se tornar seguidor de Jesus. Vamos ficar de pé? A gente vai orar para encerrar esse nosso tempo aqui. Eu só queria pedir para quem não estava aqui semana passada, ou estava e por alguma razão não preencheu
o nosso questionário sobre o horário de culto. A gente falou sobre isso semana passada. A gente, por causa da questão do espaço, provavelmente para o início do ano que vem vamos mudar e precisar ter 2 cultos para poder gerar espaço. A gente precisa saber as horas ou o horário melhor, ou que cada um preferiria ou gostaria, para a gente poder fazer essa transição legal. Então, quem não preencheu, levanta sua mão, por favor, que aí a Big e o Lip vão distribuir para vocês, que é com a mão levantada até você receber, para você poder preencher. E eu queria pedir para você não sair daqui hoje sem entregar o formulário, para a gente conseguir ter bem completinho, para a gente poder tomar uma decisão que seja a decisão melhor para todos nós. Ok? Então a gente vai orar, agradecer ao Senhor por essa situação. Do lado de cá, ó, Felipe e Biga, tem alguns aqui. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, que o Senhor tem cuidado da gente, e somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de a gente poder viver o projeto do Senhor para o mundo e para a gente, Pai. Nessa noite nós vimos e pensamos e refletimos sobre essa condição nossa de às vezes consumirmos o Senhor ao invés de seguirmos o Senhor. E nós queremos que isso possa ser mudado. Nós queremos seguir o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê força e sabedoria e discernimento para entender a agenda do Senhor, e coragem, Deus, para poder abrir mão da nossa quando a nossa colide com a sua. Nos ajuda a aprender com a lição de Judas e dos demais discípulos, para que a gente possa fazer a escolha certa. Nós sabemos que é difícil, e o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe como que isso funciona. Para Jesus um dia isso foi difícil, mas a gente quer tomar a decisão certa. Ajuda a gente a tomar a decisão certa. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito fortaleça essas verdades do nosso coração e nos dê clareza para a gente a respeito disso. Peço que o Senhor leve a cada um de nós em paz para casa, debaixo do Teu cuidado. Deus, livre a gente do mal, nos dê uma semana abençoada na Sua presença, e não deixe a gente cair na tentação de trocar as coisas do Senhor pelas nossas coisas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.